Entrevista de Léo Condé após a vitória do Ceará sobre o Ferroviário. Olha o que ele falou. Em relação à partida, com certeza, eu acho que ficou nítido para todos que teve evolução, né? A gente nós fizemos 30 minutos ali muito bom, com uma imposição muito grande de jogo, com bastante entrada no último terço do adversário, tanto pelo lado direito, lado esquerdo. Criamos, além dos 2 gols, criamos outras boas situações, poderia ter feito o terceiro, o quarto naquele momento. Depois, os 15 minutos finais, né, quando teve aquela pausa ali, de uma certa forma a gente voltou um pouco, numa rotação um pouco mais baixa, né, dentro daquela que a gente iniciou e acabou que no erro de passe a gente possibilitou o contra-ataque do adversário, sofremos o gol e não terminou bem da forma que começou. Fizemos alguns ajustes no intervalo, eu acho que a gente voltou novamente muito bem para o segundo tempo, pressionando, não deixando o adversário entrar muito dentro do nosso campo. Jogamos o segundo tempo quase todo dentro do campo do adversário. Naturalmente, algumas situações de contra-ataque, umas bolas longas, principalmente do goleiro, eles chegaram no nosso gol umas 2 ou 3 vezes. Mas, no geral, a gente teve o domínio. Faltou talvez um capricho maior no penúltimo passe, na hora de definir a jogada. Mas, realmente, eu acho que a gente teve, sim, uma evolução que ela tende a se alternar, né, de uma partida para outra em razão de ser início de trabalho. A questão do Marlon é um jogador que eu tenho muita confiança, tem um jogador que tem 5 Série A seguida pelo Cuiabá, capitão da equipe, já jogou pelo Corinthians, já jogou Série A pelo Atlético Goianiense. É apenas o início de trabalho. Eu acho que se a cada 2, 3 jogos alguém for mal ou trocar, daqui a pouco a gente não vai ter mais time, que eu vou ter que mudar todo mundo, porque os erros acontecem, principalmente início de temporada. É claro que, naturalmente, a gente vai estar sempre avaliando todo o contexto. Se tiver determinado atleta, não só o Marlon, como qualquer um outro, de uma maneira sistemática não estiver correspondendo, em algum momento a gente vai trocar, vai mudar. Mas nesse início de temporada, também, até em razão de preservar, no aspecto físico, os atletas, a gente deve girar um pouco a equipe também. Professor, boa noite, Pedro Pinheiro da Band, parabéns pela vitória. No ano passado você falou muito da importância do torcedor, a presença do torcedor no estádio e tudo mais. Hoje a gente acabou de ver cenas lamentáveis nas arquibancadas e o vice-presidente do clube também acabou de fazer um pronunciamento. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre isso, sobre a confusão que teve hoje nas arquibancadas. A gente fica triste, né? Na verdade, eu não vi direito o motivo, por que iniciou, por que aconteceu, mas de uma certa forma a gente estava focado no jogo ali. Por coincidência, até no melhor momento nosso, a gente estava se sobressaindo muito perante o adversário e naquele momento ali desviou a atenção dos atletas, teve a pausa, tudo isso atrapalha. A gente fica triste também porque o futebol é entretenimento, é lazer, né? É tão bacana a gente ver a festa que a torcida faz nos estádios, de um modo geral. A gente percebe, não só aqui no Ceará, mas em outras praças também, as famílias voltando, retornando a assistir jogos, né, porque ficaram um pouco tempo afastadas, né, com receio de frequentar os estádios. Então, a gente percebe nos jogos os familiares vindo, trazendo as crianças, muitas mulheres também participando, e acontecendo isso aqui, de uma certa forma, cria um certo receio, né? Então, a gente espera que não volte a acontecer. É muito triste, né, para o futebol como um todo. Professor, boa noite. Alisson Lima, Rádio Vozão. Esse campeonato cearense, ele, pelo menos essa primeira parte, ela é um tiro muito curto, né? E ser o primeiro colocado é estrategicamente muito importante para as pretensões do clube. E uma vez que é esse tiro muito curto, o Ceará vence mais um. E eu queria que você falasse um pouco da importância dessa vitória para essa tranquilidade, para esse objetivo inicial. Realmente, isso foi pauta nossa na pré-eleição, da importância da gente conseguir vencer, de buscar a primeira colocação. É claro que ainda restam 3 jogos, mas a gente está muito imbuído em busca desse objetivo, de tentar classificar em primeiro, para que a gente possa eliminar esse confronto de quartas de final, que naturalmente já temos uma temporada com um número elevado de jogos, e a gente tem essa possibilidade de diminuir se caso a gente alcançar a classificação em primeiro. Então vamos continuar buscando, respeitando todos os adversários, para que a gente possa conseguir esse feito.
Condé, boa noite. Sou Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN, e parabéns pela vitória no Clássico. E, Condé, eu percebi que nesses jogos iniciais teve poucas mudanças. Esse jogo foi talvez que tenha tido mais mudança em relação a esse início, que até me estranha um pouco porque a pré-temporada foi curta, eu pensei que você até ia rodar mais. Mas o que chamou a atenção, Condé, na minha perspectiva, é que eu vejo uma pouca utilização dos jogadores da base nesse primeiro momento. Que eu imaginei, e aí é uma perspectiva minha, pode ser equivocada, que eles teriam mais espaço nesse início. Até dentre os jogadores relacionados, do destaque da Copinha que subiram, só o Zé Neto foi relacionado e hoje o Guilherme também. E eu fico pensando, Condé, esse aproveitamento, será que vai acontecer nesse primeiro momento? Porque entrou até o Eric Melo no meio-campo. E tinha um Fabrício, talvez, que pudesse ser aproveitado no jogo de hoje. E a perspectiva que eu vejo é, se ele não pode, se nesse momento, segunda rodada do Campeonato Cearense, numa vitória contra o Ferroviário, com todo respeito ao Ferroviário, os meninos da base não foram relacionados, ou melhor falando, não entraram em campo, o Zé Neto e o Guilherme, em que momento eles estarão preparados? Em que momento eles serão utilizados? Aí fica a minha pergunta, será que você planeja a utilização, pelo menos nesse primeiro momento, desses jogadores? É difícil a gente conseguir atingir todos os objetivos em 3 jogos, né? Eu não vou conseguir. Primeiro que a gente tem que dar ritmo de jogo para os jogadores, a gente tem que achar uma equipe base, né? Algo que a gente não tem, nós perdemos ela quase toda, perdemos Saulo, perdemos Eric Puga, perdemos os 2 zagueiros titulares, né? Então nós estamos, vários atletas chegando, então nós temos que achar uma base, esse é o ponto de partida. Depois, os atletas da base, eles vão ter que ir mostrando primeiro nos treinamentos a capacidade deles virem para o jogo e atuar, né? O Joãozinho, ele já entrou um pouquinho no último jogo, o João Vitor, que já foi utilizado ano passado. Daqui a pouco, talvez, se fizer por merecer, o Zé Neto vai ter sua oportunidade, o Fabrício, o Gabriel, entre outros, mas não tem como a gente já pegar e lançar os meninos. Eu já vi, eu trabalhei muito tempo na base, trabalhei 9 anos como treinador de base, e vi muitos jogadores serem queimados justamente por causa dessa ansiedade parecida com a sua. A gente tem que ter um pouco de calma para ir lançando esses jogadores aos poucos. Primeiro, estabelecer uma equipe estruturada. Nós não temos uma equipe estruturada ainda, porque eu já falei, a gente não é só o pouco tempo que a gente tem de treinamento, não. A gente não tem uma equipe base, que às vezes tem equipes que estão iniciando a temporada que mudou 2, 3 peças da Série A. A gente mudou 50% do elenco.